Bem-vindos ao webinário IPEA. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Pedro Gomes. Ele é professor do Birkbeck College da Universidade de Londres. Pedro Gomes é português e fez a graduação dele em Portugal e depois mestrado e doutorado na Inglaterra. Doutorou-se pela London School of Economics sob orientação do Prêmio Nobel Christopher Pissarides, que é um especialista em mercado de trabalho, procura por emprego, e que fez grandes elogios ao livro do Pedro, lançado em 2020, se não me engano, a primeira versão, não é? Ou 2021? 21. Foi em 21, a agosto primeira de 21. versão em inglês, e depois foi traduzido em 22 para português também. Ainda não está lançado no Brasil, acho que ele está aí em contato com editoras para lançar no Brasil, mas, enfim, é um trabalho muito interessante. Eu só tive contato recentemente, depois de sair uma matéria no El País, um colega do IPEA me encaminhou, e aí é que eu fui saber da existência do livro, li outras resenhas e tal, e estou lendo o livro, ainda não consegui concluir, mas é muito interessante, é um tema que já me interessa faz tempo, a questão de redução enfim, de horas por semana, por mês ou por ano e tal, ou por dia, e o trabalho dele é muito convincente, né? É muito interessante ver um economista mainstream argumentando em favor de uma semana de trabalho mais curta. E quando a gente vai ler o livro, a gente se surpreende em ver que tantos economistas mainstream já fizeram isso ao longo do tempo, né? Ele argumenta muito bem, passando por todo o espectro ideológico e político e tal, reunindo, enfim, Keynes, Hayek, Marx, Samuelson e tantos outros que apresentaram argumentos que eram explicitamente ou implicitamente favoráveis à redução de jornada, né? E, e enfim, é um professor que leciona ah, macroeconomia, econometria. Eu vi que tem lá entre os seus cursos oferecidos modelos de SGE aplicados a finanças públicas e tal. Nós temos colegas aqui do IPEC que também trabalham com modelos semelhantes e tal. Então, é muito interessante poder tomar contato com os seus argumentos e acho que é uma oportunidade muito boa para nós ouvi-los a respeito desse livro. Então, muito obrigado por compartilhar seu tempo com a gente. E, enfim, passo a palavra ao professor Pedro Gomes. Obrigado eu pelo convite. Eu vou compartilhar aqui os meus slides. Então, eu vou falar sobre a semana de trabalho de 4 dias, que como ideia agrada à maior parte das pessoas quando fazemos inquéritos. 70, 80, 90% das pessoas gostam da ideia, mas muitas vezes é vista como prejudicial para a economia. Sim, íamos ser todos mais felizes, mas a economia ia ser prejudicada, íamos diminuir a economia por as pessoas não estarem a trabalhar. Íamos tornar todos mais pobres. Então, o meu livro eu quero contrariar esta narrativa e explicar porque é que a semana de 4 dias vai melhorar e não prejudicar as nossas economias. E vou começar com uma citação. Vocês não me conhecem como economista, portanto não sabem se sou bom, se sou mau, existem. Mas este economista, todos os economistas conhecem. E ele escreveu: o progresso vem da invenção técnica e devemos continuar gratos a quem descobriu o fogo, a quem inventou o dínamo elétrico e a quem aperfeiçoou o molho holandês. Mas há também invenções sociais decisivas. Com efeito, à medida que a abundância aumenta na sociedade, essas invenções tornam-se cada vez mais vitais. A semana de trabalho de 4 dias é precisamente uma invenção social desse tipo. O economista que escreveu estas palavras foi Paul Samuelson. Paul Samuelson é considerado o pai da economia moderna
ganhou o Prémio Nobel, o segundo Prémio Nobel em 1970, e nesse mesmo ano ele escreveu um prefácio de um livro chamado 4 Days, 40 Hours. O livro é uma coletânea de artigos de especialistas, de académicos, sobre uma nova e radical prática de gestão chamada Semana de 4 Dias. Na altura, nos anos 70, era implementado por mais de 30 empresas nos Estados Unidos, no que ficou conhecido como a Semana Concentrada. 40 horas em 4 dias, 440. Paul Samuelson, o pai da economia moderna, chamou uma invenção social decisiva. E é precisamente esta visão que eu tenho no meu livro. Eu vejo a Semana de 4 Dias como uma inovação social, uma melhor forma de organizar a economia no século XXI, que é uma economia que é fundamentalmente diferente da economia do século XX. O primeiro que nós temos de pensar é que não existe nada de teológico ou biológico em trabalhar 5 dias. A semana de trabalho é uma construção social, económica e política. No século XIX, nós trabalhávamos 6 dias por semana e descansávamos ao domingo. E nos Estados Unidos, foi em 1908 que as primeiras pequenas empresas começaram a adotar a semana de 5 dias como prática de gestão. Era uma nova e radical prática de gestão. Começou então em 1908. O movimento teve um grande impulso quando Henry Ford, agora considerado o melhor empresário do século XX, implementou a semana de 5 dias em todas as suas fábricas em 1926. Ainda assim, a prática continuava, era marginal nos Estados Unidos, mas depois, em 1938, passou de prática de gestão, de prática de administração de empresas, para a macroeconomia, através de legislação. Primeiro, afetava apenas grandes empresas, empresas que faziam comércio entre os Estados norte-americanos, e dava 2 anos para estas empresas implementarem, adotarem a semana de 40 horas de 5 dias. Mas não chegou a toda a gente, demorou muitas décadas. Houve depois, nos anos 50 e 60, as sucessivas expansões do Fair Labor Standards Act, é assim que ficou conhecido nos Estados Unidos, e então se expandiu a outras áreas da economia. Agora, todas as críticas que nós ouvimos, incluindo dos economistas, sobre a semana de 4 dias, são exatamente as mesmas que se ouviam contra a semana de 5 dias nos anos 30, que é uma utopia que não é praticável em todas as indústrias, que vai diminuir o nível de vida na altura em 16%, agora em 20%. Todas as críticas que ouvimos agora ouviram-se que vai ser uma calamidade para a economia, ouviram-se nos anos 30. Mas o mais interessante é percebermos que, logo, pouco depois de ter sido implementada, os críticos desapareceram. Desapareceram e até deram lugar aos primeiros visionários da semana de 4 dias. O primeiro visionário da semana de 4 dias foi em 1956, 15 anos depois, 16 anos depois da implementação da semana de 5 dias, e foi Richard Nixon, vice-presidente republicano nos Estados Unidos, que disse: a semana de 4 dias vem em breve. E porquê é que desapareceram os críticos e pouco depois apareceram os visionários da semana de 4 dias? Porque as pessoas perceberam, depois de ter sido adotada à escala da economia, que era uma melhor forma de organizar a economia no século XX, que não tinha feito perdedores, todos tinham ficado a ganhar. A economia do século XX era fundamentalmente diferente da economia do século XIX. Era uma economia de produção em massa e de consumo em massa, muito diferente do século XIX. E o que eu acho é que agora, quase 100 anos depois de Henry Ford ter implementado a semana de 5 dias nas suas fábricas, na década de 20 do século XXI, a semana de 4 dias é uma melhor forma de organizar a economia. E temos de ver todas as mudanças estruturais
que aconteceram na nossa economia desde há 50 anos. A tecnologia que utilizamos com o digital, a velocidade de comunicação com a internet, o tipo de trabalho que fazemos, agora é o trabalho não rotineiro abstrato, é diferente do trabalho rotineiro de fábrica. Mudaram as práticas de gestão, estamos muito mais ricos. Mudou a parte também demográfica. As mulheres agora participam no mercado do trabalho, a participação no mercado de trabalho das mulheres é muito mais elevada. Mudou, vivemos mais 10 anos, mudou a estrutura da família. Então, quando nós vemos, nos últimos 50 anos, ocorreram estas mudanças estruturais nas nossas economias, mas continuamos a trabalhar da mesma forma. São estas mudanças estruturais na economia que tornam a semana de 5 dias obsoleta e a semana de 4 dias uma melhor forma de organizar a economia. Então, os argumentos não é só vamos trabalhar menos para ser mais felizes. Não. Vamos trabalhar menos porque vai ser uma melhor forma de organizar a economia. E então, no livro, eu falo em 8 razões, 8 argumentos económicos para fazer esta defesa da semana de 4 dias. E para explicar, então, como o Marcos disse, eu pedi ajuda a 4 dos grandes pensadores de economia antes do Samuelson. E cada um com uma visão diferente da economia, portanto, Keynes, Joseph Schumpeter, Karl Marx e Friedrich Hayek, cada um com uma visão diferente da economia e do que é importante. E, portanto, eu vou olhar para a semana de 4 dias, ver a semana de 4 dias de ângulos diferentes na economia. Então, eu vou falar de 4 razões, 4 argumentos. Podem me interromper se a cada um deles quiserem falar de mais detalhe sobre cada um deles. Portanto, em John Maynard Keynes, o economista britânico, a razão número 1, porque é possível. Ou seja, não há nenhuma lei em economia que diga que nós devemos trabalhar 5 dias por semana. Vamos a qualquer manual de economia, nenhum manual diz que temos de trabalhar 5 dias. O que diz é que nós, como sociedade, fazemos uma escolha de quanto queremos trabalhar e quanto queremos ter tempo de lazer. É uma escolha da sociedade, não é nenhuma lei de economia. A razão número 2 é porque vai estimular a economia através da procura das indústrias de lazer, de entretenimento. Nós, para consumirmos, precisamos de dinheiro, mas também precisamos de tempo. É no nosso tempo livre que sentimos as necessidades e é no nosso tempo livre que consumimos mais, que vamos aos cinemas, aos teatros, que viajamos, que ficamos em hotéis, que vamos a restaurantes. E, portanto, com mais tempo, vai estimular algumas das indústrias, as indústrias de entretenimento. E para fortalecer o meu argumento, eu vou voltar a Henry Ford. E ele, quando implementou a semana de 5 dias nas suas fábricas, ele escreveu o seguinte: o comércio, em vez de abrandar por as pessoas estarem sem trabalhar, vai se acelerar, porque as pessoas consomem mais no seu tempo de lazer do que no seu tempo de trabalho, o que conduzirá a mais trabalho, e isso a mais lucros, e isso a mais salários. O resultado de mais tempo de lazer será exatamente o contrário do que a maior parte das pessoas crê que seria. Ele dizia, qual dos meus trabalhadores vai querer comprar os meus carros se estão fechados 6 dias nas minhas fábricas? Então, mais tempo de lazer vai estimular algumas indústrias na economia. Agora, os Estados Unidos implementaram o Fair Labor Standards Act em junho de 1926 e, na altura, a taxa de desemprego dos Estados Unidos estava a 20%. Estávamos ainda na Grande Depressão, que tinha sido no início dos anos 30. Depois, a taxa de desemprego aqui, azul escuro, tinha baixado até 10% com o New Deal, mas tinha voltado a acelerar e estava nos 20%.
em junho de 1938, Roosevelt assinou o Fair Labor Standards Act, e isto foi o que aconteceu à taxa de desemprego. Começou a cair e começou a acelerar precisamente em 1940, em outubro, quando o Fair Labor Standards Act era vinculativo para as grandes empresas. Claro que esta não é a narrativa normal dos economistas para explicar como é que os Estados Unidos saíram da Grande Depressão. Normalmente é o New Deal e depois a Segunda Guerra Mundial. Mas nós vemos que as despesas, os gastos do governo, sim, subiram muito durante a guerra, mas foi já numa fase posterior, em 1943, 44, 45 e 46. Claro que, como economista, nós não podemos fazer isto não é uma evidência causal, tem apenas aqui a questão da coincidência dos meses, mas quando nós vamos ver muitas grandes empresas, agora grandes empresas multinacionais, que nasceram imediatamente a seguir à década de 40, na década de 40, imediatamente a seguir ao Fair Labor Standards Act. E quando vamos ver, são sobretudo empresas ligadas às tais indústrias do lazer, que Henry Ford falava. Restaurantes McDonald's ou Carl's Jr., a Best Western, uma cadeia de hotéis, cosméticos, Estée Lauder, Fender é a produtora de guitarras, uma das maiores produtoras de guitarras no mundo, Atlantic Records, o Dick's Sporting Goods, que é a maior retalhista de artigos de desporto nos Estados Unidos, nasceu em 1948 como uma loja de artigos de pesca. Tudo isto para responder à tal procura dos bens de lazer que as pessoas utilizavam na busca de bens para o seu tempo livre. Portanto, eu não quero, não é uma evidência causal, não é isso que eu quero dizer, mas acho que é importante pensarmos também neste canal, estudar este canal. O tempo livre não é tempo morto para a economia. Joseph Schumpeter é um economista austríaco, contemporâneo de Keynes, e ele era um economista do supply side, da economia pelo lado da oferta. O argumento 3, a razão número 3, porque vai aumentar a produtividade das empresas, a produtividade por hora. E é por esta razão, e só por esta razão, que muitas empresas já estão a adotar a semana de 4 dias como prática de gestão. Nós vemos em muitas notícias nos jornais de empresas que estão a adotar a semana de 4 dias porque melhora o negócio. E o que é que elas veem? Veem que os trabalhadores vêm mais descansados e, portanto, trabalham com mais intensidade nos outros dias, mas sobretudo porque reduz os erros e as omissões, os problemas no processo de produção, e os erros muitas vezes são muito caros de corrigir erros. Podem gerar peças defeituosas, podem gerar queixas de clientes, podem gerar litígio na empresa. Também reduz o absentismo e a rotação de trabalhadores e todos os custos que têm associados. Portanto, não é só que aumenta a produtividade do trabalhador, mas também reduz muitos outros custos para as empresas, que não são ligados ao core, mas que são efetivamente custos, por exemplo, custos, lá está, no recrutamento de trabalhadores e na formação de trabalhadores. Porque numa semana de 4 dias, poucos trabalhadores querem sair da empresa porque, de facto, valorizam, melhora a compensação do trabalho. O argumento número 4, para mim, é o argumento mais forte para a semana de 4 dias, porque vai desencadear o potencial de talento inovador, vai desencadear a inovação na economia. Nós pensamos, os economistas tipicamente pensam na inovação como saindo dos departamentos de investigação e desenvolvimento das grandes multinacionais, mas existe muita inovação de base, grassroots innovation. Então, quando
quando nós vamos à história de... Há muitas empresas ou muitos inventores, inovadores, que tinham um emprego a tempo inteiro e que desenvolviam a sua empresa ou a sua inovação, os seus novos produtos, no seu tempo de lazer. E quando eu falo em grandes empresas, falo outra vez de Henry Ford, que trabalhava numa fábrica de eletricidade de Thomas Edison 6 dias por semana, enquanto construía o seu primeiro carro com motor de combustão interna. Mas também falo da Apple, falo da Nike, falo do Twitter. Há muitas empresas, grandes empresas, que nasceram com o empresário, era um trabalhador e depois desenvolvia a sua empresa no tempo livre. Porquê? Porque não tinha os pais ricos, não tinha dinheiro, o banco não emprestava dinheiro para desenvolver o negócio, então a única solução era trabalhar e depois desenvolver a empresa no tempo livre. E isto os académicos de gestão chamam empreendedorismo híbrido. Começar uma empresa ao mesmo tempo que se tem um trabalho diurno, um trabalho a tempo inteiro. E então, como nós sabemos que a inovação é um motor do capitalismo, nós temos, outra vez, não podemos pensar no tempo livre como tempo fora da economia. É também este tempo de criar coisas novas de inovação. Agora passamos para o outro lado do espectro, para Karl Marx, a razão número 5, porque vai reduzir o desemprego tecnológico. Então, os economistas, nós distinguimos o que é o desemprego cíclico do desemprego estrutural. O desemprego cíclico está muito relacionado com o ciclo económico. Portanto, nós vimos, por exemplo, quando falámos de Keynes na Grande Depressão, mas o desemprego estrutural muitas vezes está relacionado com a inovação tecnológica que gera desemprego tecnológico. Ou seja, a rápida inovação que está a ocorrer agora, como ocorreu noutras fases na história, aumenta muito o potencial produtivo da economia, mas ao mesmo tempo torna algumas ocupações obsoletas. Quando apareceu o carro, os moços da cavalariça que tratava dos cavalos desapareceram. A ocupação tornou-se obsoleta. E isso, ao fim de muitos anos, desaparece, não é? Não há nenhum moço da cavalariça que esteja desempregado hoje, mas nessa altura, na altura desse progresso tecnológico, cria grandes disrupção na sociedade. Ora, nós temos também de distinguir o desemprego pode aumentar ou neste caso, pode diminuir por haver um aumento das contratações, em inglês o job creation, criação de emprego, ou pode diminuir por uma redução dos despedimentos. E este argumento é que a semana de 4 dias vai reduzir o ritmo dos despedimentos em algumas indústrias que estão a ter mais adoção tecnológica. Portanto, em resposta à adoção de novas tecnologias, vai reduzir o ritmo de despedimentos. Ou seja, no final, o final vai ser igual, mas vai abrandar o ritmo de despedimentos. O que é que permite? Por um lado, aos trabalhadores mais velhos que cheguem à jubilação, não é? À reforma, e aos trabalhadores mais novos de se requalificarem. Ou seja, trabalhadores novos que estejam numa ocupação em declínio têm tempo para voltar à escola para treinar para uma outra ocupação que seja mais promissora. E, portanto, é um argumento especial. Não é que o desemprego vai baixar porque vai haver novas contratações, mas é um desemprego estrutural, o desemprego tecnológico que vai diminuir por diminuir o ritmo de despedimentos em resposta à adoção de novas tecnologias. E isto existe evidência causal, por exemplo, para Portugal, mas também noutros países,
da redução por legislação das horas de trabalho, reduziram a job separation rate, portanto, o ritmo de destruição de emprego. E isto aqui é evidência causal, não é apenas de correlação. A razão número 6, porque vai aumentar os salários e reduzir a desigualdade. Ora, um dos grandes problemas atuais nas economias ocidentais foi o aumento da desigualdade. E o que eu acho mais interessante, isto é para os Estados Unidos, foi tirado de um livro muito interessante chamado The Profit Paradox, por Ian Eckhout. E o livro mostra que dos anos 40 até os anos 80, os salários reais cresciam ao ritmo da produtividade. Mas a partir dos anos 80 começou a haver uma divergência e o aumento dos salários não acompanhou o ritmo de produtividade, isto nos Estados Unidos, mas também noutros países. E um dos argumentos é que o poder de mercado das empresas tem aumentado, quer por causa das novas tecnologias, mas em muitas indústrias o poder de mercado a concentração tem aumentado e o poder de mercado, e isto vê-se com o rácio dos lucros das empresas, dos benefícios, em relação à massa salarial, que aumentou de volta de 10% nos anos 80 para perto de 30%, 40%. E muito é atribuído ao aumento do poder de mercado. Se tivermos esta perspectiva, como é que a semana de trabalho de 4 dias pode contribuir? Por um lado, se implementar a semana de 4 dias sem corte de salário, portanto, traduz-se num aumento do salário por hora, imediatamente. E vai criar as condições de mercado para um crescimento dos salários. Os salários crescem, sobretudo por condições de mercado, é oferta e procura. No Brasil é demanda, não? Oferta e demanda. Ao reduzir a oferta de horas de trabalho na economia e ao aumentar a demanda pelas indústrias de lazer, nos restaurantes, nos hotéis, e pelo aumento da produtividade, vai criar a pressão para o aumento da demanda e, ao reduzir a oferta, vai criar as condições de mercado para o crescimento dos salários e então aí a redução da desigualdade. Também pode-se argumentar que vai aumentar o poder negocial dos trabalhadores, mas sobretudo vai criar as condições de mercado para um crescimento dos salários. Pronto, e estamos a chegar ao último economista, o Friedrich Hayek, o pai do liberalismo. A razão número 7, porque dará às pessoas mais liberdade para escolherem o que fazer com o seu tempo, mesmo que seja trabalhar. Eu acho que as pessoas vão ser mais livres de trabalhar mais com uma semana de 4 dias do que são livres agora com uma semana de 5 dias de trabalhar menos. Ou seja, atualmente, quem quer trabalhar menos de 5 dias tem de passar a tempo parcial, a part-time, e que tem um custo muito grande porque tem um corte proporcional no salário, mas também perde oportunidades de promoção dentro da empresa, porque é vista como menos... não trabalha tantas horas e, portanto, a pessoa não é promovida. E, portanto, tem um grande custo de trabalhar menos. Se nós pensarmos que a norma for 4 dias, nada impede as pessoas de trabalhar ao fim de semana. É um tipo de trabalho diferente. É trabalho de equipe, de time durante a semana e ao fim de semana é o trabalho nas indústrias de lazer, portanto, nos restaurantes, nos hotéis, mas também há um trabalho individual. E esse trabalho as pessoas podem, se quiserem trabalhar mais, podem trabalhar. Podem conduzir um Uber ao fim de semana, podem ir trabalhar para um restaurante, podem criar uma empresa e fazer trabalhos de consultoria ou escrever um livro. Eu escrevi um livro ao fim de semana, sobretudo no meu tempo de lazer. E, portanto, de um ponto de vista puramente liberal,
eu acho que a semana de 4 dias tem esta vantagem. Vai dar mais liberdade às pessoas de trabalharem mais se quiserem. E quando nós lermos o próprio, um dos livros emblemáticos do Hayek, O Caminho da Servidão, ele escreve preto no branco que o governo devia fazer quase nada, mas 3 coisas, e uma delas é legislar o tempo de trabalho, porque não afeta a concorrência, porque afeta todas as empresas da mesma forma. Portanto, mesmo o próprio pai do liberalismo económico achava que não havia problemas em legislar sobre o tempo de trabalho. Era uma das poucas coisas que o governo devia fazer. E, finalmente, a razão número 8, porque vai reconciliar uma sociedade polarizada e vai esvaziar os movimentos populistas. Melhorar a economia, fortalecer a economia, não é só fazê-la crescer, é também protegê-la dos riscos, e um dos maiores riscos para as economias ocidentais é o risco dos movimentos populistas. Ao reconciliar uma sociedade polarizada, eu acho que vai esvaziar os movimentos populistas. É preciso encontrar soluções dentro do regime democrático para esvaziar os movimentos populistas de ambos os lados. Às vezes, as pessoas dizem que a semana de 4 dias é populista. Mas, se repararem, os populistas apostam sempre sempre propostas que dividem as pessoas. Por exemplo, o Brexit ou o Trump nos Estados Unidos é sempre propostas que dividem. O Brexit pôs 52% das pessoas no Reino Unido contra 48%. É muito divisivo e é sempre um discurso do nós contra eles. Mas quando nós vemos os inquéritos da semana de 4 dias, toda a gente gosta da ideia, 70%, 80%, 90%. Podem ter medo que vá prejudicar a economia, mas como ideia não é divisiva, porque toda a gente, homens, mulheres, ricos e pobres, gostam de ter um fim de semana de 3 dias, não divide. Agora, a questão é, conseguimos implementar a semana de 4 dias de um dia para o outro? Não. Vai ser um processo muito grande, muito longo, mas como ideia, acho que vale a pena pensarmos e tentar encontrar soluções que de facto as pessoas valorizem. Por isso eu acho que também deste ponto de vista político vai proteger a economia. Então eu ainda tenho aqui mais algumas, se quiserem podem perguntar agora, podem perguntar mais tarde. Eu ia falar só de... Marcos, você tem uma pergunta? Não, eu ia só dizer para você seguir em frente, ficar à vontade. Se chegarem perguntas aqui pelo bate-papo ou pedidos para abrir o microfone, alguma coisa assim, não sei se a gente consegue abrir o microfone, mas podem enviar perguntas pelo bate-papo que eu leio aqui. Mas eu não tenho nenhuma no momento e pode seguir em frente, por favor. Okay. Então, eu vou só falar de duas... se nós pensarmos como economistas, eu acho que a visão normal de um livro, de um manual de Labor Economics, de economia do trabalho, é que quando as pessoas estão no tempo de lazer, têm a utilidade, ficam mais felizes, mas é no trabalho que contribuem para a economia. Na linha, os argumentos, qual é a alteração da visão que temos de ter? Primeiro, basicamente, todo o tempo, tudo o que nós fazemos no tempo de lazer tem um benefício económico, traz um benefício económico. Isto disse a James Tobin, também um prémio Nobel. As pessoas podem descansar, o que vai tornar mais produtivas nos outros dias. Podem ter gastos, ir aos restaurantes, consumir, que vai estimular a demanda. Podem criar a inovação do futuro, portanto, ter ideias, criar empresas.
podem voltar à escola para mudar de ocupação, ou podem trabalhar mais se quiserem e, portanto, exercer a sua liberdade individual. Portanto, é a beleza da economia, da ciência económica, é os nossos modelos, muitas vezes, simplificações para percebermos algum mecanismo, mas acho que não podemos analisar a semana de 4 dias com base só neste modelo muito básico de economia do trabalho, que é muito interessante, mas não é uma mudança tão grande na sociedade, vai ter muito mais implicações, e os economistas, ao se centrarem nisto, estão a dizer que nenhum destes efeitos vai existir, vai ser tudo zero, tudo zero. E eu não sei qual vai ser quantitativamente cada um destes efeitos, mas eu acho que é muito, muito ousado dizer que vai ser zero, que vão ser todos zero. Portanto, torna isto numa questão quantitativa. Agora, uma segunda dimensão, existem. Quando falamos na semana de 4 dias, não somos muito precisos. E então há aqui dois elementos. Um é a questão da coordenação das horas em 4 dias. Portanto, podíamos trabalhar as mesmas horas em 4 dias e haver apenas uma coordenação das horas de trabalho em 4 dias para libertar mais dias livres. Mas também existe uma questão da redução de horas. A redução de horas normalmente é mais estudada, por exemplo, na França, às 35 horas, mas eu acho que é muito importante esta ideia de coordenação, coordenar nos 4 dias, coordenar o trabalho. Então, quando nós vimos todas as soluções descentralizadas, por exemplo, dos trabalhadores a passarem em tempo parcial, é uma semana de 4 dias, ou as empresas a passar para 4 dias como prática de gestão, não conseguem evitar este problema de coordenação. Por exemplo, as empresas que estão a adotar a semana de 4 dias têm uma decisão muito importante a fazer. Será que fechamos à sexta-feira? Qual é o problema? Cria problemas de coordenação com os clientes e com fornecedores. Enquanto a economia estiver a funcionar a 5 dias, uma empresa desviar-se para 4, se fechar à sexta-feira, cria problemas de comunicação, de coordenação com o resto da economia. A alternativa é dar diferentes dias de folga. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Qual é o problema disto? Cria problemas de coordenação internos. Se eu não estou lá à segunda, o meu chefe não está à terça, o técnico de informática não está à quarta-feira, vai criar problemas de comunicação internos dentro das empresas. E isto não se consegue evitar de forma descentralizada. Também existe um problema da coordenação do tempo de lazer. Se eu quero passar a trabalhar só 4 dias, passo o tempo parcial e tiro a quarta-feira, mas a minha família, os meus amigos estão todos a trabalhar à quarta-feira, o benefício que eu tenho, o valor que eu atribuo ao tempo de lazer é muito mais baixo. O tempo de lazer é um bem em rede. O valor do tempo livre não é apenas eu não estar a descansar, é eu poder estar com outras pessoas ao mesmo tempo. E a coordenação também tem uma dimensão internacional. É mais difícil um país pequeno, por exemplo, a Holanda, que já 50% das pessoas trabalham a tempo parcial, em part-time, mas é muito difícil essa coordenação num dia livre, na sexta-feira, porque tem muitas ligações com a Alemanha e a França. E, portanto, é difícil. Enquanto a economia estiver toda organizada em 5 dias, é muito difícil uma pessoa passar a trabalhar 4, uma empresa passar a trabalhar 4 e mesmo um país passar a trabalhar 4. Portanto, isto eu acho que é muito importante vermos esta forma de organizar o trabalho, a organização do trabalho, como um problema de coordenação. E uma falha de coordenação, ou seja, nós estamos organizados em 5 dias, porque já estamos há 50 anos organizados em 5 dias, e é muito difícil mudar para 4 sem ser com uma abordagem centralizada, de cima para baixo, que pode vir desde o governo, como dizia o Hayek,
ou pode vir com uma coordenação em termos setoriais ou de grupos de países que fazem a passagem da mesma, ao mesmo tempo. Mas eu acho que é muito importante ver este problema como um problema de coordenação, uma falha de coordenação. E, por fim, até agora, o argumento, eu tentei expor os argumentos porque é que eu acho que a semana de 4 dias é uma melhor forma de organizar a economia. Vai melhorar a economia se tivéssemos uma semana de 4 dias. Mas agora nós temos de medir, pesar esses benefícios com os custos da implementação. Porque, de facto, a implementação, esta mudança de uma forma de organizar a economia para uma outra muito diferente, não é? Com menos um dia, vai ser disruptiva, vai demorar muito tempo e vai ter os custos inerentes à mudança. E a questão é como é que as empresas se podem ajustar. E então, há várias formas de ajustamento. Duas que são relativamente, já existem, é cortes de salários, portanto, isto era o trabalho a tempo parcial, é passar a uma semana de 4 dias, trabalhar 4 dias com 20% de corte de salário. A outra é a semana concentrada, ou seja, é trabalhar as 40 horas em 4 dias. Mas quer uma, quer outra, são muito extremas. Há outras formas de evitar cortes salariais ou um aumento de 2 horas nos outros dias. Então, por um lado, o tal aumento da produtividade por hora e a redução de outros custos de produção vai compensar parte do ajustamento. É por isso que as empresas estão a adotar, porque veem que estes aumentos de produtividade e a redução de custos de produção, de outros custos de produção, compensa em grande medida esta redução do horário de 5 para 4 dias. Portanto, o aumento da produtividade é dos trabalhadores estarem mais descansados e trabalharem com mais intensidade nos outros dias, mas a redução dos custos de produção, por exemplo, com recrutamento, com formação de trabalhadores, com matérias-primas desperdiçadas por haver menos erros e, portanto, haver menos desperdício de matéria-prima, haver menos gastos com energia por estar fechado à sexta-feira. Portanto, existem muitos benefícios em termos de redução de custos que compensam a redução de 5 para 4 dias. Mas lá está, pode não compensar em todos os setores. Em alguns setores pode compensar inteiramente, noutros menos. Mas há outras formas. O mais importante, e isto acho que é pensar como um economista que pensa na dinâmica da economia, é que nós não temos de pensar em cortes salariais, podemos pensar em moderação salarial. Ou seja, nós podemos, as economias são dinâmicas e crescem naturalmente. Naturalmente crescem a 2% ao ano, o ritmo do crescimento da produtividade. Nós podemos utilizar o ritmo normal de crescimento da produtividade para fazer essa transição. Ou seja, num período de 5 anos, o aumento da produtividade é à volta de 10% ou mais, 10, 12%. Quer dizer que, ao longo de utilizar este tempo como ajustamento, em 5 anos, conseguimos facilmente implementar a semana de 5 dias, de 4 dias, se decidirmos agora. Ou seja, não devemos ver a economia como estática, mas como dinâmica e utilizar os ganhos naturais de crescimento da produtividade para fazer essa transição, para facilitar essa transição. E há outras formas. Por exemplo, se é implementado por legislação, as empresas podem, se não houver os aumentos da produtividade, podem fazer passar esse aumento de custos num aumento de preços. E pode haver a redução de lucros. Por exemplo, eu fiz as contas, há muitas empresas, das grandes empresas em Portugal, que implementaram a semana de 4 dias, mesmo se não houvesse ganhos de produtividade, mesmo que tivessem de contratar muitos trabalhadores para compensar, ia apenas refletir uma redução de menos de 10% do lucro.
Ou seja, há muitas empresas com grandes lucros, o tal aumento do markup que nós vemos nos últimos anos, e, portanto, têm almofada a capacidade financeira de implementar a semana de 4 dias. E, por fim, o Estado pode subsidiar parte para alguns setores, se calhar mais críticos, pode haver um subsídio para apoiar as empresas, mas eu acho que entre o tempo, o aumento da produtividade, a redução de custos, e depois acho que entre estes três, e um aumento de meia hora nos outros dias, por exemplo, passar a trabalhar 8 horas e meia nos outros dias compensa 25% do ajustamento. Portanto, entre um aumento de horas de meia hora ou de 1 hora nos outros dias, o aumento da produtividade, redução de custos e o tempo para utilizar os ganhos naturais de produtividade, eu acho que podemos evitar cortes salariais para a maior parte da população. E, portanto, eu ficava por aqui e tínhamos então ainda muito tempo para as vossas perguntas. Poxa, muito obrigado, Pedro, pela ótima apresentação, esclarecedora de muitas coisas e certamente gera dúvidas em todo mundo. Eu destaquei aqui 3 pontos para perguntar e queria estimular os colegas a fazerem perguntas também, enviarem perguntas pelo bate-papo ou pedirem Sim. a palavra e tal. Mas, enfim, você falou primeiro sobre a questão das economias de coordenação, que ela é uma parte da sua argumentação que se refere ao fato de que por que você prefere, enfim, um dia a menos de trabalho e não horas a menos, né? É um pouco sobre uma flexibilidade nas horas a menos, ou flexibilidade nos dias a menos, e quais dias e tal. Seria importante que todos deixassem de trabalhar no mesmo dia, como um pouco já se faz aos sábados e domingos. Sim. E você, no livro você argumenta um pouco, você faz um pouco o contra-argumento e tal, um pouco a antítese das deseconomias de coordenação, dizendo que elas são menores, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessas deseconomias de coordenação, ou seja, das desvantagens da coordenação que pode haver, como, por exemplo, no trânsito urbano e tal, se todo mundo trabalha no mesmo dia, se trabalha nas mesmas horas, vai todo mundo se movimentar mais ou menos nas mesmas horas e tal. E o segundo ponto de possível custo de coordenação, assim, ou de deseconomia de coordenação, seria o fato de que boa parte do trabalho doméstico ele tem uma frequência diária, né? Você tem que levar os filhos e trazer os filhos da escola, você tem que fazer a comida, você tem que limpar a casa e tal, e isso implica uma divisão de trabalho entre os gêneros que é desigual, que nós sabemos. O seu livro argumenta que a semana de 4 dias seria benéfica para as mulheres, que já são as que trabalham em part-time bastante, mas o trabalho em tempo parcial não resolve melhor a questão do trabalho doméstico do que trabalhar um dia a menos na semana e não facilita mais a divisão equânime do trabalho doméstico enfim. As outras 2 questões, eu acho melhor eu já fazer logo todas para você responder. Não, então, você prefere responder primeiro? Então, deixa-me responder primeiro. Sim, a coordenação, há sempre o argumento ao contrário é que nós devíamos alternar os dias livres, que facilitava em termos de congestion, quer na estrada por as pessoas irem em dias diferentes, quer nos restaurantes ou nos cinemas, nos museus, por toda a gente ter um dia diferente. E também permitia o uso mais intensivo de capital, não é? Ter as fábricas sempre a funcionar. E esses argumentos já existiam antes, no século XIX. Mas sempre preferimos coordenar o dia livre, o tempo de trabalho e o dia livre. Portanto, existe de facto esse benefício de serem dias diferentes, em termos de congestão e do uso de capital, de máquinas mais intensivo, mas
nós já escolhemos o fim de semana, já estivemos aqui neste dilema e já escolhemos o fim de semana de coordenar o dia livre e coordenar o tempo de trabalho, precisamente pela questão da coordenação do tempo de trabalho, não é? De estarmos juntos, porque eu acho que é muito mais importante agora, porque se você reparar, todo o nosso trabalho é trabalho de equipe. Grandes empresas é trabalho de equipe. Temos de estar nos e-mails, em reuniões, com reuniões aqui, engenheiros, é muito, cada vez mais o trabalho, por ser tão especializado, o trabalho moderno, necessita esse trabalho de equipa. E esse trabalho de equipa necessita essa coordenação de horas, mas também pela coordenação do tempo de lazer. De facto, se eu não trabalho à quinta, mas todos os meus amigos estão a trabalhar, o valor é muito, muito baixo. E existe um episódio histórico na União Soviética, do Stalin. Ele queria a semana contínua. Ele achava que o domingo tinha uma conotação religiosa, então queria acabar com o domingo. E durante 11 anos teve a economia a funcionar continuamente, 7 dias, mas cada pessoa tinha um dia diferente E então cada pessoa era conhecida tinha um código para saber que dia era que tinha livre, para saber que outras pessoas podia encontrar. E então, na própria família, havia famílias em que o marido nunca via a mulher, nem os filhos, porque todos trabalhavam a dias diferentes. E depois, pouco depois, de facto, não funcionou socialmente, não funcionou. E depois acabou a experiência e passaram depois uma semana de 5 dias. Depois, passados uns anos, deram dois dias. Então, eu acho que esta coordenação do trabalho, você vê agora neste problema de desconectar. Não é? Você não trabalha um dia, acontece muitas pessoas que trabalham a tempo parcial, mas quando você é muito importante para a empresa e há um projeto que tem um prazo hoje e você não está a trabalhar, o que é que vai acontecer? Vocês vão telefonar, vão mandar um e-mail para você responder a uma pergunta, exatamente porque nós não podemos, é mais difícil descansar quando todo o resto da economia está a trabalhar. E daí de trabalhar ao mesmo tempo e depois descansar ao mesmo tempo. Também na diferença entre as horas de trabalho, por exemplo, trabalhar como na França, às 35 horas, trabalhar menos 1 hora por dia, porque há o custo fixo de ir ao emprego. O commuting, não é? O ir de carro ou de transporte, é muitas vezes de 1 a 2 horas de transporte por dia e há um custo grande. E há um custo que, se você não for à sexta-feira, é uma vantagem, uma poupança para os trabalhadores. E depois, muitas vezes, o que acontece é que quando você está no trabalho, acontece em França, menos 1 hora, 7 horas. Mas depois você já está lá, então acaba por fazer mais horas extraordinárias, pagas ou não pagas, porque você já está lá no emprego, já está lá a trabalhar, então acaba por ficar. Então eu acho preferível esta redução da semana para 4 dias. Quanto ao papel das mulheres, eu acho que é fundamental para perceber a importância da semana de 4 dias. E para vos dar um exemplo, há 40 anos, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho era muito baixa. As mulheres trabalhavam muito em casa, mas não no trabalho. Isso quer dizer que o homem que trabalhava podia ser muitas horas, podia ser um trabalho muito intenso, mas quando voltava à casa, estava era tudo feito, era tempo de descanso para os dois, era tempo para a família. Agora, por estarem os dois a trabalhar, os trabalhos primeiro estão muito mais intensos, por causa do digital, do tipo de trabalho, da internet. Todos os trabalhos agora são muito mais acelerados do que eram há 50 anos, muito mais intensos mentalmente. Mas precisamos de mais descanso. Mas agora, como trabalham os dois, quando voltam para casa, não é tempo de descanso, porque é tempo de fazer tudo aquilo que ficou por fazer. Então, não é tempo de descanso, quanto mais tempo de lazer. Portanto, nós agora precisamos de mais descanso por causa da tecnologia,
mas temos menos descanso porque, de facto, a mulher, ao participar no mercado de trabalho, depois o tempo em casa é tempo de fazer tudo. O argumento feminista para a semana de trabalho de 4 dias é que este trabalho em casa é feito pelas mulheres e, portanto, põe uma pressão muito grande nas mulheres. O argumento feminista é que na semana de 4 dias, ao pôr as mulheres primeiro em pé de igualdade na empresa com os homens. E, por outro lado, dá mais tempo aos homens de fazer também o trabalho doméstico. E não quer dizer que vão fazer, mas pelo menos dá o tempo aos homens. Agora, existem, de facto, mulheres que dizem que preferiam trabalhar menos horas, mas aí já estamos outra vez a pôr o ónus do trabalho doméstico nas mulheres, sair mais cedo para ir tratar dos filhos. O que é facto é que nas empresas que experimentam a semana de 4 dias, as mulheres, e quer os homens dizem que fazem mais coisas em casa, e as mulheres dizem que preferem muito, que sentem que conseguem trabalhar melhor sem essa pressão. Perfeito. Eu acho que eu vou passar perguntas aqui que foram enviadas Ok. pelo chat e aí eu aproveito e contrabandeio algumas minhas no meio, mas se eu for ficar fazendo só as minhas, vai demorar muito a chegar às perguntas dos colegas. Mas enfim, o Lucas Mation, ele fez 2 perguntas. Economia política desta mudança. Por que os políticos não implementam? E 2, tem havido aumento das horas. Acho que isso são fatos estilizados. Apesar da tendência secular de redução de horas trabalhadas, tem havido aumento de horas trabalhadas dos trabalhadores de mais alto capital humano nos últimos 20, 30 anos. Como isso se relaciona com a semana de 4 dias? E aí, aproveitando para contrabandear uma pergunta minha, no meio da primeira, sobre a economia política, você falou muito de ser algo contra a polarização da sociedade e tal, que haveria maior consenso popular a favor de uma semana mais curta e tal. E de fato no seu livro você fala, bom, hoje ninguém defende uma volta à semana de 6 dias e tal, né? Mas isso foi a posteriori, né? Antes da mudança havia muita divergência, né? E acho que talvez hoje houvesse, assim, se a gente, não sei assim, o que dizem as pesquisas de opinião, mas se isso virasse uma agenda política hoje, eu acredito que haveria muita divergência até que isso passasse. Pode ser que depois, no dia seguinte, todos achassem, ganhamos todos, então não vai haver mais divergência alguma, mas até que isso passasse, acho que seria complexo. E eu entendo que você defenda a sexta-feira como o novo sábado e tal, né, a redução para 4 dias, não porque você entende que 4 é o número ótimo, né, mas que é o próximo passo de um ganho marginal e que talvez daqui a alguns anos você faça o segundo volume sobre a quinta-feira e a nova sexta-feira. Sim, Mas, daqui a 100 anos. então, daqui a 100 anos. Mas, enfim, voltando às perguntas do Lucas, sobre economia política da mudança e o segundo sobre essa tendência de mais curto prazo de aumento de horas, não redução de horas, como a tendência secular. Então, quando vamos à tendência secular, no século XIX e na primeira metade do século XX, mas depois estagnou nos anos 70. Nos anos 70, só existe uma tendência ainda negativa nas horas anuais, mas é muito por causa das mulheres a trabalhar part-time. Mas para os homens é muito, muito menos. Portanto, desde os anos 70, nos últimos 50 anos, não houve realmente uma mudança, uma redução muito, muito grande. Inclusive, isto acontece. São no topo da distribuição, com mais alto capital humano, que têm aumentado as horas de trabalho. Portanto, há muito trabalho na parte de baixo da distribuição, porque de facto têm de trabalhar muitas horas para ter mais rendimento, mas no topo também isso existe. E eu acho que isto está muito relacionado. Eu acho que há um efeito de externalidades. Eu falo um bocadinho do livro, mas não acho que o problema de coordenação é mais essencial, mas também muita gente fala da questão da externalidade, de nós trabalharmos muitas horas
porque os nossos colegas trabalham muitas horas, como uma rat race. Então, eu estou no escritório, ninguém sai às 5 horas, ficam todos até às 6, eu também fico até às 6, depois ficamos até às 7. E eu acho que esse rat race pode justificar alguma parte desta, no topo, os trabalhadores com muito capital humano, os advogados, nós os próprios economistas, que queremos publicar mais e então entramos nesta rat race e isso pode, sem dúvida, faz parte. Eu acho que tem uma das consequências que tem é o aumento do stress e do burnout. Uh, e há muitos, sobretudo neste topo mesmo, CEOs, que há uma certa altura que de facto têm um burnout, um esgotamento, que têm de ir para clínicas de recuperação de sono, porque de facto são os problemas físicos atuais desta manifestação do excesso de trabalho. Há 100 anos, nas fábricas, era o síndrome do movimento repetitivo. Era problemas físicos do trabalho. Agora são mais problemas mentais, de facto, não temos reduzido o tempo de trabalho. Quanto à economia política, é uma parte muito. É muito. Não, não, eu simplesmente nem a esquerda nem a direita pensa, ninguém pensou na redução do tempo de trabalho. Agora está a mudar porque houve uma mudança muito estrutural da forma como as pessoas pensavam depois da pandemia. A pandemia mudou muito a forma das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas pensarem, mas em termos de economia política, mesmo a ala mais à esquerda, de onde tradicionalmente vem este tipo de propostas, nunca não se interessou. Era mais mesmo os sindicatos. Há muito pouco interesse, até agora, tem havido muito pouco interesse dos sindicatos na redução do tempo de trabalho. Focam-se muito no aumento dos salários, mas muito pouco na redução do tempo de trabalho. Então, não sei. O que é facto é que é uma mudança muito difícil. E para um país fazer é preciso um certo consenso, um certo consenso que só pode vir quando de facto existirem muitas empresas, não é? Quando existirem muitos exemplos de empresas que estão a funcionar a 4 dias e que veem que funciona e que aumenta a produtividade, um pouco como o Henry Ford serviu, porque com o exemplo de uma das melhores empresas nacionais americanas, serve de exemplo, é? que dá força à política. Mas sim, é uma destas, é difícil, lá está, por causa desta coordenação, não é? Mudar de uma. Vai demorar algum tempo. Bom, deixa eu fazer a pergunta aqui da Pauliane Oliveira. Ela pergunta o seguinte: tem ouvido falar de empresas que, num primeiro momento, decidiram abrir a empresa só 4 dias, mas depois isso se aperfeiçoou e hoje voltou a funcionar nos 5 dias, mas os empregados foram divididos em 2 grupos, um com folga às segundas e o outro às sextas. Acho que pode funcionar como transição. O que acha? Pode facilitar a gestão? Sim, porque é a dificuldade, lá está, é a dificuldade de pôr a empresa a 4 dias quando o resto da economia está organizada em 5. Eu, depois do livro, eu fui convidado para coordenar o projeto piloto pelo governo português, coordenar a experiência piloto. E então vamos ter muito contacto com as empresas e de facto, nesta fase, nós não dizemos que tem de ser ao sábado ou à sexta-feira, porque depende muito do tipo de empresa. Há a empresa, por exemplo, de publicidade, que é preciso muito trabalho de equipa, então normalmente fecham à sexta-feira. Sexta-feira já é um dia lento, não acontece muito, e então trabalham segunda à quinta.
Há outras empresas que têm, por exemplo, muito contactos com clientes os 5 dias, não podem fechar à sexta-feira. Então aí, lá está, ou metade à segunda, metade à sexta. Portanto, os trabalhadores continuam a trabalhar 4 dias, mas a empresa funciona a 5, ou então dias diferentes durante a semana. Trabalham por turnos, como nos hospitais ou em restaurantes, mas fazem turnos, mas só 4 dias e descansam 3. E quando estamos a falar de prática de gestão, é preciso ter esta flexibilidade. Portanto, a prática de gestão, as empresas devem escolher aquilo que melhor se enquadra no setor delas. Sim. A Paula, a Paula, que não está aqui identificada pelo sobrenome, ela diz o seguinte: nas últimas eleições aqui do Brasil, apenas um partido político sustentou seu programa econômico com a proposta de 30 horas de trabalho semanais, 30 horas de jornada de trabalho sem redução de salário. Foi o PCB, que a candidata era a Sofia Manzano, uma candidata que ficou com menos de 1% aqui. Sim. Foram vários candidatos e, na verdade, a eleição ficou muito polarizada entre dois principais candidatos. Sim. E terminou muito apertada lá em 51% a 49%, mais ou menos. De fato, esse é um tema que mesmo aqui no Brasil também nunca ganhou muito espaço e enfim, nós tivemos a jornada reduzida de 48 horas semanais para 44 em 1988 na nossa Constituição. Sim. Mas desde então estamos nesse patamar. Essa proposta seria para reduzir para 30 horas, né? Mas ela realmente não ganhou tração. O que ganhou muita tração aqui no Brasil, inclusive nos dois polos, foi a defesa de um programa de transferência de renda que foi se competindo por quem ofereceria mais, e aí ele ficou bastante ampliado em relação ao que havia alguns anos atrás. Então, agora toda a discussão é sobre de onde tirar do orçamento para sustentar esse programa de transferência de renda mais amplo. Mas não houve nada sobre jornada. Sim, eu acho que tem a ver com... Porque mesmo... eu acho que parte muito da visão dos economistas que vai baixar a economia, que vai do modelo one-on-one de economia do trabalho. E, portanto, eu acho que os argumentos não têm sido muito bem feitos. Foi por isso que eu escrevi o livro, porque houve também aqui no Reino Unido, em 2019, eleições, e o Partido Trabalhista, que tinha o Jeremy Corbyn, falava da semana de 4 dias. Mas os argumentos são muito relacionados com a felicidade. Não vamos ser mais felizes, devemos viver para trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Argumentos filosóficos. E na economia parece que se aceita que vai prejudicar a economia. E eu acho que não. Portanto, eu acho que parte tem a ver com os argumentos que se fazem que não são bons. E depois, muitas vezes, vem ao lado de muitos outros propostas demasiado radicais. Por exemplo, do Corbyn tinha muitas outras coisas e então acabava por não se discutir a semana de 4 dias porque estava envolvido numa série de propostas, algumas irrealistas, enquanto eu acho que a semana de 4 dias não é irrealista. Agora, se uma proposta melhor seria uma semana de 4 dias, por exemplo, com 34 horas, por exemplo, em Portugal, de passar de 40 para 34 horas e só nas empresas, começar com as empresas grandes. As empresas grandes que têm mais capacidade financeira de implementar. E, portanto, não passar logo para 30, de 44 para 30 é muito... Mas dizer, vamos compensar, trabalhar mais nos outros dias, para o efeito nas horas não ser tão grande logo à partida, e dar a ideia do tempo, não ser imediato, mas dar 5 anos para um ajustamento, para exatamente permitir à economia ajustar. Vai ser sempre um processo muito demorado, não pode ser para toda a gente logo imediatamente, vai ter de ser sempre faseado. Começar com empresas, depois passar para grandes empresas por legislação e só depois passar para o resto da economia. Mas eu acho que se pensarmos nos outros argumentos, podemos fortalecer a ideia. Sim. Teve
algo que me chamou a atenção lendo o seu livro, e como eu disse, eu não consegui ainda chegar no final, então pode ser que eu tenha perdido algo importante, mas você passa por muitos argumentos e defende a semana de 4 dias como um remédio para muitos males, né? Agora, um tema, assim como você prefere não falar sobre questões filosóficas, felicidade, por exemplo, nisso seria uma goleada, né? Todo mundo defenderia dessa forma. Então, vou me concentrar em argumentos econômicos. Mas algo que normalmente tem participado do debate econômico que não vi abordado ainda no seu livro, que é a questão do meio ambiente. Se você evita esse tema por ver que é algo, bom, eu estou estimulando a demanda por um lado, estou estimulando Sim. mais crescimento econômico, será que para o meio ambiente não será tão bom? Ou algo que você poderia defender, inclusive, para o meio ambiente, na sua proposta? Não, eu tenho um capítulo, quando eu falo no PIB, no Produto Interno Bruto, é o capítulo depois já quase um dos últimos. E então aí eu falo um bocadinho sobre o ambiente. Mas lá está, o argumento do ambiente vem um bocado na sequência da ideia de vai prejudicar a economia, vai baixar a economia e como tal vai baixar as emissões de carbono. E eu, ao dizer que não, a economia não vai baixar, vai melhorar, portanto, estou naturalmente a dizer que os efeitos, esse efeito direto no ambiente vai ser mais, não vai ser tão grande como os ambientalistas dizem. Portanto, na verdade, os ambientalistas e os economistas usam o mesmo argumento, mas, claro, para os ambientalistas é um argumento forte para eles, mas é exatamente o mesmo que os economistas diziam, pois, porque vai prejudicar a economia. E, portanto, eu acho que esse argumento não é tão forte. Onde eu acho que é muito importante é para o ambiente, é que para haver, de facto, para termos medidas para melhorar o ambiente, não, vai ser muito difícil enquanto houver uma desigualdade muito grande. Enquanto houver desigualdade, por exemplo, aqui por causa dos custos de energia, se nós quisermos reduzir o consumo energético para baixar as emissões de carbono e a dependência dos produtos petrolíferos vamos ter energia mais cara e temos de reduzir o consumo de energia. Podemos também ter energias verdes, mas temos necessariamente de tentar reduzir o nosso consumo de energia. Naturalmente vai ter de ser mais cara. E temos de fazer um ajustamento da forma como vivemos para tentar viver de uma forma energética, gastar menos energia. Mas do momento em que fica mais cara, como está a acontecer agora, existe um problema social enorme por causa da desigualdade. Porque metade das pessoas, de facto, tem pouco rendimento e não consegue suportar o aumento do custo de energia. Ou seja, se nós vamos, de facto, querer fazer coisas para o ambiente, vai sair caro. E se a desigualdade é muito grande, se de facto grande parte da população não tiver rendimento suficiente, nunca vai ser uma prioridade. Nunca vão querer implementar medidas para proteger o ambiente quando têm de pensar que ainda que não têm o dinheiro suficiente para pôr pão na mesa para os filhos. E, portanto, eu acho que ao melhorar a economia, vai dar mais tempo às pessoas também de pensar, vai melhorar e se calhar vai incentivar as pessoas a aceitarem medidas que vão ser necessariamente mais caras para proteger o ambiente. Mas o efeito direto eu acho que vai ser menos do que os ambientalistas dizem. Sim. Então, mas assim, o efeito benéfico seria via redução da desigualdade e se pudesse, talvez, ajudar no argumento, seria pensar que talvez se vai estimular a inovação, uma parte da solução também Podia passará ser, por isso. sim, Então, sim. se você vai ter mais tempo para inovar, talvez você consiga fazer esse PIB ficar mais limpo, né? Então, Sim. é, Exato, mas é um efeito mais indireto. sim, sim, sem dúvida, porque fazer a economia crescer não é exatamente o que os ambientalistas estão defendendo no momento. Então, é, então a outra,
enfim, haveria outras questões aqui, não sei se tem da plateia também, mas como você vê a questão de onde, estamos falando de economia política e tal, onde é mais provável que isso aconteça primeiro, né? Dada a experiência histórica, dado o que você vê do momento atual e tal, você tem um ponto no livro em que você fala, olha, é mais provável isso acontecer em economias grandes do que em economias pequenas, por conta da questão da coordenação, né? É Sim. muito mais difícil a Holanda sozinha ou a Bélgica sozinha, nem deveria mencionar esse nome para as pessoas não lembrarem da Copa, né? Mas pensar que um país pequeno vai fazer sozinho algo descoordenado de quem está em volta e tal, então países grandes teriam vantagem, mas também países mais desenvolvidos talvez tenham vantagem, né? O Sim, Brasil, por sim. exemplo, sempre foi atrás em tudo, desde a escravidão, para começar, né? Nós demoramos muito tempo para abrir mão da escravidão, e para reduzir jornada, acho que dificilmente nós seríamos os pioneiros, né? Mas como é que você acredita que esse movimento poderia começar, de que maneira? É difícil. Já nos Estados Unidos e aqui em Inglaterra puseram propostas no Parlamento, não de 30, mas 32 horas, mas não. Aqui no Reino Unido, com o governo conservador, não. Eu acho que tem de ser sempre um país grande e tem. Ou da União Europeia como um todo, e de países naturalmente mais desenvolvidos. Mesmo Portugal vai fazer agora o piloto e Espanha está a fazer o piloto. Um, é mais difícil. É mais difícil serem os primeiros. O país mais natural seria uma Alemanha ou mesmo França, porque a França podia pôr as 35 horas em 4 dias e fazer só, sem redução de horas, mas só a coordenação, um, mas lá está, é difícil haver essa coragem de fazer, porque é uma mudança muito grande e, portanto, essa coragem é difícil de saber. Agora, o que eu sei por exemplo, ao Portugal fazer um piloto, que vai fazer durante o próximo ano, vai incentivar outros países também a terem os seus pilotos. E, portanto, a conversa tem saído muito nos média e tem evoluído. Portanto, eu acredito que se possa desenvolver, mas vai ser sempre com tempo. E, no fundo, precisamos sempre de coragem, algum político com coragem de dar um salto. Mas falta coragem. Os políticos não têm sido assim muito. Mas é necessariamente o primeiro, vai ter de ter coragem de dar um salto, não é? Sim. Além do exemplo da legislação americana que você trouxe aqui na apresentação, no livro você fala que também no Japão e na China é, a redução da semana também precedeu alguns momentos de boom Sim. econômico, né? Então, foi antes do boom econômico que foi feita a redução que não Não, não é, significa, claro, para economistas isso não prova causalidade, mas enfim, há alguma pista de que não foi uma consequência do boom econômico a redução de jornada. É possível até que tenha sido causa. É, então, eu vou deixar essa pergunta junto aqui com a do Fernando Bustolin, para aproveitar que chegou mais uma pergunta. Sobre a redução da polaridade para esvaziar movimentos populistas, a implementação de uma semana de 4 dias não poderia ser prejudicial a uma economia democrática que precise competir com países não democráticos que não implementassem tal medida? Isso não poderia aumentar o risco do populismo, ao menos ao longo da transição? Então, essa coisa da competição internacional acho que cola bem com a questão da China, sobre a qual eu falei aqui, né? Porque eu acho que o temor hoje bom, como é que eu vou reduzir a carga de trabalho se eu tenho que competir com a China ou com outros países que talvez não estejam fazendo o mesmo? Sim, mas se nós vimos a China, o exemplo da concorrência, da competição internacional, também existiu nos anos 50, nos anos 30, nos Estados Unidos diziam que não se pode fazer porque a Europa está a trabalhar muito e, portanto, vamos perder. Mas vamos ver o caso da China. A China trabalhavam 6 dias por semana e foi em 1995,
que passaram por legislação 5 dias por semana. Não foi para toda a gente, não é? Mas começou a dar à classe média mais tempo de lazer. O que é que aconteceu à economia chinesa desde 95? Ficou mais forte ou mais fraca? Ficou mais forte. E, em parte, foi porque diversificou as indústrias, os setores da economia, que era muito centrada na manufatura, na exportação de produtos baratos, e começou a desenvolver o tal mercado do turismo interno. O mercado de turismo interno, que antes de 95 era o quarto no mundo, agora é o principal mercado de turismo interno, é o maior do mundo, maior que os Estados Unidos. Eles construíram os centros de exposição, parques temáticos, os parques olímpicos, não é? de desporto, exatamente para corresponder ao aumento da procura dessa classe média, com 2 dias de fim de semana, precisamente como tinha acontecido nos Estados Unidos nos anos 40. Por exemplo, com o cinema, que nos anos 40 iam ao cinema e desenvolveu a indústria de Hollywood, que ainda é líder do mercado mundial. Portanto, nós podemos sempre ver a concorrência pelos custos, e se pensarmos que vai aumentar de certa forma os custos, vai sempre pôr em causa a nossa competitividade com o resto do. Mas podemos ver também que vai desenvolver outro tipo de indústrias, e no caso da China eu acho que fortaleceu a economia chinesa, tornou-a mais independente, se calhar, e não tão dependente das exportações de manufatura. Também na América Latina pode criar esse mercado de turismo interno, e lá está, diversificar da exportação de matérias-primas ou de outro tipo de indústrias. Sim, tem uma pergunta interessante aqui do Cássio Calvetti, que tem muito a ver com a América Latina, com o Brasil e Sim, tal, que a tem a ver com a informalidade. formalidade. Sim. Exatamente. A tua argumentação e proposta parece só voltada para os trabalhadores formais, mas no momento o que mais aumenta são os trabalhos informais e plataformizados, né? As plataformas de aplicativos e tal. Como deveriam ser tratadas as jornadas de trabalho dos trabalhadores informais e plataformizados? Aí é difícil, é como os trabalhadores em Portugal, é por conta própria, self-employed, não é? Os self-employed, quando és tu trabalhador, tu podes escolher quanto é que trabalhas. Portanto, dizer que há uma semana de 5 dias ou 4 é indiferente, porque você escolhe quantas horas faz e, portanto, portanto, a semana de 4 dias, como já têm a liberdade de escolher quanto trabalham, e muitas vezes trabalham mais de 5 dias, podem até trabalhar 6, mas a semana de 4 dias não ia afetar diretamente estes trabalhadores. O efeito ia ser por equilíbrio geral, não é? Por vasos comunicantes. Normalmente, nos modelos económicos, quando você tem uma escolha entre o mercado formal e o mercado informal, o valor tem de ser igual. Quando o valor do mercado formal aumenta, mais trabalhadores preferem ter um trabalho formal e não informal. Portanto, os efeitos benéficos para estes trabalhadores não vinha diretamente, vinha indiretamente de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores formais. E, portanto, só indiretamente ia beneficiar os trabalhadores informais ou os self-employed. Sim. Bom, acho que a gente está Sim. chegando perto do final e eu vou fazer talvez uma última pergunta para a gente encerrar. Durante a pandemia, né, aqui no Brasil e em vários países, aconteceu algo que você menciona no livro, que é o uso do work sharing, né, do compartilhamento de trabalho, Sim. como uma solução para os momentos de crise, para os momentos de recessão e tal, em que você, inclusive, subsidia a possibilidade que as pessoas possam trabalhar menos horas para tentar preservar os empregos.
sim. Mas você argumenta que, se por um lado isso, a redução da semana pode ajudar a evitar demissões e desemprego tecnológico, ela não tende a estimular muito, ou pode estimular, mas pouco, essa contratação para repor, para compensar o compartilhamento do trabalho, né? É, eu mesmo fiz uma proposta no pior momento da pandemia, de é, canalizar uma parte dos nossos subsídios que já existem no trabalho aqui. A gente tem no nosso emprego formal aqui, a gente tem muitos custos de contratação de trabalho formal e, ao mesmo tempo, tem subsídios enormes para setores específicos, né? Isso estava para ser renovado, acabou sendo renovado por um lobby desses setores e tal, mas a minha defesa ali é que a gente, em vez de subsidiar setores, a gente fizesse uma desoneração das novas contratações, e em especial novas contratações com menor carga horária. Acreditando que talvez pudesse não só reduzir demissões, mas também estimular contratações, já que isso Sim. seria só para o fluxo de novas contratações, não para o estoque todo, como é agora desonerado. Por que você acha que esse é um canal muito improvável, muito não é um Uhum. canal factível, pensar que o fluxo de contratações também possa melhorar? Por quê e Sim, não, não tiver é, evidência? em alguns setores pode ter de haver aumento de contratação, mas como argumento macroeconómico, uh, existe o chamado lump of labor fallacy, ou seja, um dos argumentos utilizados pelos defensores da semana de 4 dias é esse, que, se você tem 100 trabalhadores que trabalham agora 80%, você tem de contratar 25% mais trabalhadores para fazer, e portanto vai reduzir o desemprego, e esse argumento os economistas não suportam, porque é visão mais de contabilista, não é? É Sim, assim, não vê nenhum dos ajustamentos que vai acontecer. E o dos ajustamentos mais importantes, eu acho que é o da produtividade. Quando fala com as empresas, algumas contratam mais pessoas, mas em geral o tal aumento de produtividade e a redução de custos compensa. Se o aumento da produtividade compensa, você não precisa de contratar mais pessoas. Claro que para alguns setores, médicos, em restaurantes, para turnos, em geral vai ter de contratar mais, mas não é tão. um, eu preferi não ter isso como um argumento mais importante, um dos 8 argumentos. Está perfeito. lá, eu falo que tem sempre de haver pode haver alguma contratação, mas não achava para proteger a minha imagem de economista, de não Perfeito. falar não utilizar esse argumento, porque os economistas não gostam, e então fiquei pelos outros 8. Tem pode ter algum impacto, mas não acho que seja dos principais mecanismos. Perfeito. Ia haver uma meia pergunta aqui da Suzana, que tem o mesmo sobrenome que eu, que é minha irmã, está aqui, mas ela acho que ela desistiu porque talvez por ter ouvido que eu ia parar de fazer perguntas, mas se ela ainda quiser escrever, ainda temos uma chance de uma ultimíssima pergunta, mas enfim. De qualquer modo, eu já vou te agradecendo muito aqui por ter se disponibilizado a nos apresentar esse trabalho. É muito interessante. Eu preciso terminar o livro, que está uma leitura muito empolgante, o seu livro. Recomendo aos outros também que leiam. E, bom, parabéns pelo trabalho, sucesso aí. Bom, Muito obrigado pelo e a convite. minha irmã já se sentiu contemplada pela sua última resposta. Então, tá ótimo. Muito Então, obrigado, Suzana. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. E aí até uma outra oportunidade. tá ótimo. Até mais. Ok, Obrigado, um tchau. abraço.